Oiê, eu sou a Pris e esse é o Craft Room Ideas. No vídeo de hoje eu vou dar dicas de como melhorar a aparência do ponto barra. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e 94% das pessoas responderam que gostariam de tricotar o ponto barra mais certinho. E realmente esse é um problema muito comum, tanto que várias receitas vão dizer para você usar uma agulha mais fina na hora de tricotar a barra, para que ela não fique tão desajeitada em relação ao resto da peça em ponto jersey ou no ponto que seja. E essas dicas que eu vou dar pra vocês, eu aprendi no canal da Suzanne Bryan. Ela tem um canal de tricô em inglês muito bom, com muita informação técnica. Ela não só ensina como fazer as coisas, mas também por que fazer desse jeito. Então, se você entende inglês, se inscreve lá no canal dela que vale muito a pena. Eu vou deixar o link aí na descrição. E você vai ver que tem muita coisa que eu ensino aqui no canal que eu aprendi com ela. E as dicas que eu dou nesse vídeo não ajudam muito quem tricota no estilo português e no estilo combinado. Então eu vou dar uma pesquisada melhor e se eu conseguir, eu faço outro vídeo dando dicas especialmente para esses estilos, beleza? Então sem mais delongas, vambora ver como aperfeiçoar o ponto barra. Aqui eu tenho uma amostra de barra 2x2 em que eu não tomei nenhum cuidado na hora de tricotar. Eu teci sem prestar muita atenção na tensão dos pontos. E dá pra ver que essa coluna de pontos meia ficou bonitinha, mas a coluna ao lado ficou com os pontos bem deformados. Aqui aconteceu a mesma coisa. A primeira coluna ficou certinha e a segunda ficou com os pontos bem maiores. Aqui também. E no avesso é a mesma coisa. É sempre a segunda fileira de pontos meia que fica desajeitada. E se a gente observar bem os pontos tricô, a gente vai perceber que a primeira coluna ficou com os pontos bem maiores do que a segunda coluna. Olha só, esse ponto tá bem mais apertadinho, enquanto este aqui tá bem maior. Vou prender um marcador aqui e virar do avesso. Aquela coluna de pontos tricô maiores corresponde exatamente a essa coluna de pontos meia desajeitados. Então a gente pode concluir que o problema sempre acontece num ponto meia que antecede a um ponto tricô. Se o ponto meia vem antes de outro ponto meia, esse problema não acontece. Olha, essa coluna está entre uma coluna de pontos tricô e uma de pontos meia, e ela está bem certinha. É nessa coluna de pontos meia, que vem antes de uma coluna de pontos tricô, que o problema acontece. Se você estiver tecendo a barra 1 por 1, quer dizer, alternando um meia e um tricô, todos os pontos meia serão seguidos de pontos tricô. Então esse problema também acontece, só que nesse caso, o problema vai estar em todas as colunas de ponto meia. Este problema também acontece no ponto arroz, em que a gente alterna um ponto meia e um tricô, e depois faz o oposto na carreira de cima. No ponto arroz, todos os pontos meia são seguidos de pontos tricô, então é a mesma situação. O problema também tá lá, só que muitas vezes a gente nem percebe. Outra situação onde esse problema acontece é em tranças. Eu fiz essa amostra para outro vídeo. Aliás, eu também tenho um vídeo ensinando a fazer esse tipo de trança, que eu vou deixar linkado aí na descrição. Vamos dar uma analisada nessa trança. Ela foi tecida assim, de baixo para cima. A primeira coluna de pontos meia, que está entre uma coluna de pontos tricô e outra de pontos meia, está bem certinha. E as colunas de pontos meia seguintes também. Só a última, que antecede uma coluna de pontos tricô, que está com os pontos um pouco maiores. Olha, compara essas duas colunas. Eles não estão deformados demais porque eu tomei bastante cuidado, mas ainda assim eles estão um pouco maiores. Então isso acontece pelo mesmo motivo, porque a gente tem pontos meia que são seguidos por pontos tricô. Então sempre que você passa de um ponto meia para um tricô, seja no ponto barra, ponto arroz, em tranças ou em qualquer outro tipo de ponto, esse problema pode acontecer. Então agora que a gente identificou o problema, vamos ver o que causa esse problema. Aqui eu fiz uma carreira em outra cor para ficar mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo. Vou soltar aqui os pontos da agulha. Olha, na hora que a gente solta, os pontos meia e os tricôs se separam. Os pontos tricô ficaram mais para cima e os meia mais para baixo. Tricô em cima, meia embaixo. Vamos olhar mais de perto para analisar a transição entre os pontos. Aqui a gente tem um ponto tricô
e um ponto meia. O tricô tá aqui mais para trás e o meia mais para frente. Dá para ver que onde a gente tem a transição do ponto tricô para o ponto meia, os pontos estão bem pertinhos um do outro. Mas onde a gente tem a transição de um ponto meia para um ponto tricô, tem um excesso de fio entre os pontos. Eles estão mais separadinhos. E esse excesso de fio corre para o ponto meia e faz com que ele fique mais frouxo que os outros pontos. Este ponto tricô e o próximo ponto meia estão bem juntinhos, mas entre este ponto meia e o próximo ponto tricô dá para ver bem o excesso de fio. E é esse excesso de fio que faz com que o ponto meia fique mais alargado. Comparando esses dois aqui, até que não tá tão diferente. Mas bem, eu vou colocar os pontos de volta na agulha e vamos ver por que esse excesso de fio acontece. Agora eu vou deixar o fio rosa e vou voltar a tricotar com verde. Vou tecer um tricô. E aí, de um ponto tricô para o outro, o fio já tá vindo aqui, então ele dá uma volta pequena na agulha. Aí do ponto tricô para o ponto meia, o fio já está atrás do trabalho, então a distância que o fio percorre é pequena. De um ponto meia para o outro ponto meia, também, é a mesma coisa. Agora, quando é de um ponto meia para um tricô, a gente sai daqui de trás do trabalho, vem para frente e olha, o fio dá uma volta inteira em cima da agulha. É isso que cria o excesso de fio. Então, se a gente fizer com a nossa tensão normal, o excesso de fio vai correr para o ponto. Se eu puxar aqui, o ponto anterior também diminui de tamanho. Esse ponto também fica menor. E o contrário também vale. Se tiver muito fio aqui, ele vai correr e o meia também vai ficar maior. Então, uma das soluções é tricotar o ponto tricô que vem após um ponto meia com a tensão mais apertada, quer dizer, puxando um pouco mais o fio. Um pouco. Não precisa enforcar a agulha, é só fazer um pouco mais apertado. E depois você segue com a sua tensão normal. Esse também, até chegar no próximo ponto tricô que segue um ponto meia. Aí aqui a gente faz o ponto tricô um pouco mais apertado. Então essa é a solução que eu costumo usar quando eu tricoto. Se você tricota no estilo inglês, tensionando o fio com a mão direita, quando você vai passar de um ponto meia para um tricô, você tem que trazer o fio para frente entre as agulhas, certo? Nessa hora, você pode dar uma puxadinha a mais no fio. Não deixa ele no meio do caminho, não. Mas também cuidado para não enforcar a agulha. Aí, tece o ponto tricô. Aqui eu não tenho a menor habilidade com esse estilo, então eu nem vou tentar continuar tricotando dessa maneira. Mas acho que deu para entender, né? Outra solução possível para esse problema é tecer o ponto tricô no outro sentido. Então, em vez de passar o fio neste sentido, você pode passar no outro sentido, o que vai resultar em um ponto montado diferente na agulha. Olha, normalmente eu passo o fio no sentido anti-horário. Se eu passar o fio no sentido horário, o ponto fica ao contrário. E a distância que o fio percorre fica muito menor, e isso vai evitar aquele excesso de fio. A diferença é que agora o ponto ficou torcido, ele ficou montado na agulha da maneira oposta. Olha, eu vou fazer o próximo ponto tricô da maneira que eu sempre faço. Tá vendo aqui que no segundo tricô a perninha direita tá para frente? Essa é a posição padrão. Esse outro tá torcido porque ele tá com a perninha esquerda na frente. Aí na próxima carreira eu vou ter que tomar cuidado e lembrar de distorcer esse ponto. Se você tricota pelo método combinado, todos os seus pontos já vão estar montados dessa forma. Então isso aqui que eu tô falando não vale para você. Eu vou dar uma estudada melhor em como isso aqui poderia ser feito no método combinado e quem sabe depois eu consigo fazer outro vídeo dando mais dicas para quem tricota assim. E deixando claro que o ponto tricô que a gente faz torcido é só esse que vem depois do ponto meia. Os outros pontos a gente faz da mesma maneira de sempre. Então eu vou tecer esses dois meias como eu sempre faço. Aí, em vez de fazer este tricô como eu sempre faço, eu vou passar o fio no outro sentido.
Aí o tricô seguinte eu faço como sempre. E continuo. E aqui eu faço no sentido oposto. Assim. E esse normal. Olha, de cima a gente consegue ver que tem alguns pontos que estão com a montagem invertida. Aí na carreira seguinte, vamos cuidar para distorcer esses pontos. Olha, esse meia é um dos tricôs invertidos da carreira anterior. Ele tá com a perninha esquerda na frente. Se eu tricotar como eu sempre faço, da frente para trás, vai criar um ponto meia torcido. Então eu vou tricotar pelas alcinhas de trás e aí fica um ponto meia certinho. Aí vou até o próximo. Agora novamente apareceu um ponto meia invertido. Vou tricotar pela perninha de trás. E aqui também. Então aqui eu desmanchei aquela parte que eu fiz a partir do fio rosa e arrematei os pontos. E aqui eu tenho outra amostra que eu fiz, só que dessa vez tomando cuidado para que os pontos ficassem mais certinhos da maneira que eu mostrei para vocês neste vídeo. E comparando com a amostra anterior, dá pra ver que ficou bem melhor. Não tá perfeito, mas melhorou bastante. Até nessa coluna aqui deu bastante diferença. Agora uma dica extra sobre o arremate. Aqui eu fiz o arremate tecendo todos os pontos em meia. Eu ignorei a sequência de pontos meia e tricô da barra e teci todos os pontos em meia quando eu fiz o arremate. E eu acho que essa não é a melhor opção. Eu acho que fica bem melhor seguir a sequência de pontos meia e tricô da barra. Provavelmente muitos de vocês já fazem assim, mas não custa nada eu mostrar aqui. Então antes de arrematar, vamos tricotar os pontos como eles se apresentam. Como se fosse mais uma carreira da barra, ou seja, tecemos os meia em meia e os tricô em tricô. O primeiro ponto é meia, vamos tecer em meia. O segundo é meia, também vamos tecer em meia. Aí arrematamos o primeiro sobre o segundo. O próximo é tricô, tecemos em tricô. E arrematamos. Aí mais um tricô. E arrematamos. É isso que as receitas gringas querem dizer quando indicam para fazer bind off in pattern. Essa é uma dica muito básica, mas faz toda a diferença. Agora vamos comparar as amostras. Na verde, a correntinha ficou bem para frente do trabalho. E na rosa, a correntinha ficou bem retinha, no topo da amostra. Além disso, o verde ficou com alargamento aqui, por causa do arremate. E no rosa ficou bem melhor, e isso que eu nem bloqueei a amostra. Se eu fizesse a blocagem, os pontos ficariam ainda mais regulares. Eu acredito que muita gente já faça o arremate dessa maneira, mas para quem não faz, fica a dica. Ah, tem mais uma dica que eu esqueci de falar aí. Você pode tentar fazer a barra torcida, porque ela cria pontos mais apertados e aí costuma ficar mais certinho. Então assim, se mesmo com essas dicas você não ficar satisfeito com a aparência da sua barra, você pode experimentar trocar a barra comum pela barra torcida. Eu vou deixar o vídeo sobre barra torcida aí na descrição. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo das novidades e me seguir lá no Instagram e no Pinterest. Um beijo e até a próxima!